No coração de um deserto gelado, onde a vida desafia a própria existência, reside um dos últimos bastiões de natureza intocada. Imagine um lugar onde o vento uiva com a força de um furacão constante, esculpindo paisagens de gelo que se estendem até onde a vista alcança, sob um céu que pode ser de um azul profundo e cristalino, ou de um cinza opressor, carregado de neve. Este é o continente mais frio, seco e ventoso da Terra, um reino de beleza brutal e isolamento profundo. Aqui, a cada respiração, o ar gélido queima os pulmões, e a luz do sol, quando presente, reflete-se em bilhões de cristais de gelo, criando um espetáculo de brilho e brancura quase cegante. Mas o que realmente significa sobreviver neste ambiente inóspito, onde a temperatura pode despencar para dezenas de graus negativos e a vida parece uma impossibilidade? Prepare-se para uma jornada fascinante, uma expedição que nos levará às profundezas de um mundo selvagem e indomável, onde a resiliência não é apenas uma virtude, mas a única regra para a existência. Como as criaturas, grandes e pequenas, conseguem prosperar em um lugar onde a água está congelada por séculos e a comida é escassa? Que segredos a natureza desvendou para permitir que pinguins, focas e baleias chamem este lugar de lar, desafiando a lógica da sobrevivência em cada instante de suas vidas? Desde os primeiros exploradores, como Shackleton, Scott e Amundsen, que se aventuraram em suas terras geladas, o fascínio humano pela Antártida tem sido inegável. Eles buscavam glória, conhecimento e o limite da resistência humana, enfrentando condições que hoje nos parecem inimagináveis. Eram homens movidos por uma curiosidade insaciável e uma coragem que beirava a loucura, dispostos a arriscar tudo para desvendar os mistérios deste continente branco. A Antártida não é apenas um vasto deserto gelado, é um laboratório natural, um santuário de biodiversidade única e um regulador crucial do clima global. Suas massas de gelo contêm registros de milhões de anos da história do nosso planeta, e seus oceanos abrigam uma teia de vida complexa e delicada, adaptada a um ciclo de extremos. É um lugar que nos força a reavaliar a nossa própria fragilidade e a nossa capacidade de adaptação, ao mesmo tempo em que nos lembra da imensa força e engenhosidade da natureza. Cada criatura, cada processo biológico aqui, é um testemunho da capacidade da vida de encontrar um caminho, mesmo contra as probabilidades mais avassaladoras. Neste documentário, vamos mergulhar nos segredos da Antártida, explorando suas paisagens majestosas, compreendendo a ciência por trás de sua formação e desvendando as incríveis estratégias de sobrevivência de seus habitantes. Vamos testemunhar a beleza da vida em seu estado mais puro e selvagem, e refletir sobre o papel vital que este continente desempenha para todo o planeta. A Antártida é um espelho que reflete as mudanças que estamos impondo ao nosso mundo, e entender seus ecossistemas é fundamental para a saúde do futuro da Terra. Veremos como a própria formação geológica da Antártida há milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana, a transformou neste gigante isolado e gelado. Discutiremos como essa separação criou as correntes oceânicas que a mantêm fria e isolada até hoje, moldando sua identidade única e sua influência sobre o clima global. Os dados básicos são impressionantes. Um continente maior que a Europa, com temperaturas médias que podem chegar a 50 graus no interior e ventos que ultrapassam os 300 km/h. É um lugar sem população nativa, o que o torna um dos últimos refúgios de vida selvagem intocada em nosso planeta. A história da exploração da Antártida é uma saga de heroísmo e tragédia, marcada pela determinação de homens que desafiaram os limites do possível. A corrida ao Polo Sul, protagonizada por Amundsen e Scott, é um capítulo épico que demonstra a paixão e o sacrifício envolvidos na busca pelo conhecimento. Hoje,
A Antártida é protegida pelo Tratado da Antártida, um acordo internacional que a designa como um continente dedicado à paz e à pesquisa científica, um modelo de cooperação global. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A formação geológica da Antártida é uma história que remonta a milhões de anos, uma epopeia de placas tectônicas e deriva continental, que culminou na criação do continente gelado que conhecemos hoje. Originalmente, a Antártida era parte do supercontinente Gondwana, unido à América do Sul, África, Austrália e Índia. As temperaturas eram muito mais amenas, e evidências fósseis revelam que florestas exuberantes e vida animal abundante prosperavam em suas terras. Contudo, a lenta e inexorável separação de Gondwana, impulsionada pelas forças geológicas internas da Terra, isolou a Antártida ao redor do Polo Sul. Essa migração para o sul e o isolamento subsequente foram cruciais. À medida que o continente se afastava de suas contrapartes e uma corrente circumpolar se formava, isolando-o termicamente do resto do mundo, as temperaturas despencaram. O gelo começou a se acumular lentamente ao longo de milhões de anos, transformando a paisagem outrora verde em um deserto branco e desolado. Hoje, a Antártida é uma massa de terra coberta por uma camada de gelo que, em alguns pontos, atinge mais de 4 quilômetros de espessura. Os dados básicos sobre a Antártida são de tirar o fôlego e sublinham a sua singularidade. Com uma área de aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, é maior que a Europa e quase o dobro do tamanho da Austrália. Detém cerca de 90% do gelo do mundo e 70% de toda a água doce do planeta. As temperaturas médias no interior podem atingir 50 C, com recordes de 89 degrees, tornando-a o lugar mais frio da Terra. Além disso, é o continente mais seco, recebendo menos de 200 milímetros de precipitação por ano em muitas áreas, classificando-o como um deserto polar. Os ventos catabáticos, que descem das altas elevações do Planalto Interior, podem soprar a mais de 300 km/h, tornando a sensação térmica ainda mais brutal. Não há população nativa, apenas cientistas e equipes de apoio que residem temporariamente em estações de pesquisa. A descoberta da Antártida foi um processo gradual e contestado, mas sua exploração sistemática começou no século XIX. Contudo, foi no início do século XX que a corrida ao Polo Sul capturou a imaginação global. Nomes como Ernest Shackleton, Robert Falcon Scott e Roald Amundsen tornaram-se sinônimos de coragem e sacrifício. Shackleton, com sua lendária expedição do Endurance, demonstrou uma resiliência humana sem precedentes ao sobreviver com sua tripulação após o navio ser esmagado pelo gelo. Scott, por sua vez, alcançou o Polo Sul, mas pereceu na jornada de retorno, superado pelo frio, pela fome e pela exaustão. Amundsen, o norueguês astuto e meticuloso, foi o primeiro a pisar no Polo Sul, utilizando técnicas de esqui e cães de trenó que se mostraram superiores às estratégias de seus rivais. Essas expedições não apenas mapearam o continente, mas também revelaram a escala colossal e a hostilidade implacável da Antártida, forçando a humanidade a reconhecer seus próprios limites diante da natureza. Hoje, a Antártida é um símbolo de cooperação internacional. Em 1959, 12 nações assinaram o Tratado da Antártida, um acordo inovador que designa o continente para fins pacíficos e pesquisa científica. Este tratado proíbe atividades militares, testes nucleares e exploração mineral, garantindo que a Antártida permaneça um laboratório natural para o benefício de toda a humanidade. É um testemunho da capacidade das nações de se unirem em prol de um bem maior, protegendo um dos últimos lugares intocados do planeta. A importância da Antártida para o clima global não pode ser subestimada.
Suas vastas camadas de gelo atuam como um gigantesco espelho, refletindo a luz solar de volta para o espaço e ajudando a regular a temperatura da Terra. As águas frias, que fluem de suas geleiras e icebergs, influenciam as correntes oceânicas globais, que, por sua vez, redistribuem o calor por todo o planeta. Qualquer mudança neste sistema delicado tem repercussões em escala global, afetando padrões climáticos, níveis dos oceanos e a biodiversidade em ecossistemas distantes. A Antártida é, portanto, muito mais do que um deserto gelado. É um componente vital e insubstituível da máquina climática do nosso planeta, um guardião silencioso do equilíbrio da Terra. No entanto, em meio a essa imensidão gelada e aparentemente estéril, floresce um reino de vida surpreendente e vibrante. A Antártida, longe de ser um deserto desprovido de habitantes, abriga ecossistemas únicos e fascinantes, onde a vida se adaptou de maneiras extraordinárias para prosperar contra todas as probabilidades. A base dessa teia complexa de vida começa em um nível microscópico, com algas e outros micro-organismos que, sob o gelo e nas águas gélidas, formam o alicerce da cadeia alimentar antártica. Esses pequenos seres, invisíveis a olho nu, são os verdadeiros pilares da vida marinha. O fitoplâncton, por exemplo, composto por microalgas que realizam fotossíntese, floresce nas águas ricas em nutrientes que circundam o continente. Ele é o produtor primário, transformando a energia solar em biomassa e servindo de alimento para uma vasta gama de organismos. Entre eles, nenhum é mais crucial que o krill, pequenos crustáceos semelhantes a camarões que se alimentam vorazmente do fitoplâncton. O krill antártico é a pedra angular do ecossistema, uma fonte de alimento vital para quase todas as formas de vida maiores na região. Sua abundância é colossal, formando cardumes tão densos que podem ser vistos do espaço, tingindo as águas de um tom avermelhado. A partir dessa base microscópica, a vida se expande para formas maiores e mais complexas. Mamíferos marinhos espetaculares dominam as águas geladas, cada um com suas próprias adaptações incríveis. As focas Weddell, por exemplo, são mestres em viver sob o gelo, capazes de mergulhar a profundidades consideráveis e permanecer submersas por longos períodos, utilizando dentes especializados para manter aberturas no gelo para respirar. As focas leopardo, predadores ágeis e ferozes, patrulham as águas em busca de pinguins e outras focas menores, com suas mandíbulas poderosas e dentes afiados. Já a foca caranguejeira, apesar do nome, alimenta-se quase exclusivamente de krill, utilizando uma estrutura óssea em seus dentes para filtrar esses pequenos crustáceos da água, um testemunho da especialização ecológica. As baleias, os gigantes gentis dos oceanos, também encontram na Antártida um santuário de alimentação. A baleia azul, o maior animal do planeta, migra para essas águas ricas em krill durante o verão antártico, enchendo seus enormes bocas com toneladas desses crustáceos. As baleias jubarte, com suas acrobacias espetaculares, e as orcas, os predadores ápice do oceano, também prosperam aqui, caçando focas, pinguins e até outras baleias, demonstrando a ferocidade e a inteligência desses mamíferos. A Antártida é um verdadeiro banquete para esses magníficos animais, um berçário e um campo de caça sem igual. Acima das ondas, a vida avícola também se destaca pela sua resiliência. Os pinguins, sem dúvida, são os embaixadores mais carismáticos do continente. O pinguim imperador, o maior de todos, é um ícone de sobrevivência, procriando durante o inverno antártico em condições que desafiariam qualquer outra espécie. Seus filhotes são incubados em meio a nevascas e temperaturas glaciais, protegidos por seus pais, que se revezam na incubação e na busca por alimento. Os pinguins Adélia,
E os pinguins Gentoo, mais numerosos e igualmente fascinantes, formam vastas colônias, onde a vida é um constante vai-vem de caça, reprodução e defesa contra predadores. Além dos pinguins, os albatrozes, com suas enormes envergaduras de asas, dominam os céus antárticos. Passando a maior parte de suas vidas em voo sobre os oceanos, eles são caçadores incansáveis, aproveitando os ventos fortes para planar em busca de alimento, como peixes e lulas. Suas estratégias de caça e reprodução são finamente sintonizadas com o ambiente hostil. Eles aproveitam a abundância sazonal de alimento, concentrando seus esforços reprodutivos nos meses de verão, quando a luz solar é mais prolongada e a vida marinha está em seu auge. Nesse ecossistema, a simbiose e a competição coexistem em um delicado equilíbrio. O krill sustenta focas, baleias e pinguins, mas também é alvo de competição intensa entre essas espécies. As orcas, por exemplo, dependem da abundância de focas e pinguins, que, por sua vez, dependem do krill. É uma intrincada dança de vida e morte, onde cada organismo desempenha um papel crucial na manutenção da saúde do todo. A Antártida, com seus ecossistemas únicos, é um testemunho da capacidade da vida de se adaptar e prosperar mesmo nos ambientes mais extremos do nosso planeta. Um verdadeiro santuário de biodiversidade que nos lembra da beleza e da fragilidade da natureza selvagem. Nesse ambiente de extremos, onde a vida pulsa com uma intensidade surpreendente, as estratégias de sobrevivência são vitais, moldadas por milhões de anos de evolução. O frio extremo da Antártida exige soluções engenhosas para manter a temperatura corporal e garantir a continuidade das espécies. O isolamento térmico é a primeira linha de defesa. Nas focas, como a Weddell e a caranguejeira, vastas camadas de gordura, o famoso blubber, atuam como um cobertor natural, retendo o calor vital do corpo. Essa camada pode representar até 1/3 do peso total do animal, uma reserva energética crucial para os longos períodos de caça e para suportar as temperaturas glaciais. As aves, como os pinguins imperadores e albatrozes, empregam penas densas e múltiplas camadas, que criam bolsões de ar isolante próximos à pele. No caso dos pinguins, suas penas são curtas, rígidas e sobrepostas como telhas, formando uma barreira quase impenetrável contra o vento e a água gelada. Além disso, uma glândula especial produz um óleo que eles espalham sobre as penas, tornando-as impermeáveis e ajudando a repelir a água fria. Mas o isolamento vai além da proteção externa. Adaptações fisiológicas notáveis ocorrem a nível celular e circulatório. Muitos peixes antárticos desenvolveram glicoproteínas anticongelantes em seu sangue que impedem a formação de cristais de gelo em suas células, mesmo quando a temperatura da água cai abaixo de zero. Essa é uma adaptação bioquímica extraordinária, um verdadeiro milagre da natureza que permite a vida em condições que seriam letais para a maioria dos seres vivos. A circulação sanguínea também é especializada. Mamíferos e aves antárticos possuem um sistema de troca de calor contracorrente em suas extremidades, como nadadeiras, pés e barbatanas. As artérias que levam sangue quente do corpo para as extremidades correm próximas às veias, que trazem sangue frio de volta. O calor é transferido diretamente do sangue arterial para o venoso, minimizando a perda de calor para o ambiente e garantindo que o sangue que retorna ao corpo já esteja pré-aquecido. Isso permite que as extremidades permaneçam mais frias do que o corpo central, economizando energia. O comportamento de grupo é outra estratégia crucial, especialmente observada nos pinguins imperadores. Durante o rigoroso inverno antártico, para proteger seus filhotes recém-eclodidos e os ovos ainda não chocados, os pinguins se agrupam em formações densas, conhecidas como tartarugas ou grupos de huddle. Centenas e até milhares de aves se amontoam,
trocando de posição constantemente para que todos tenham a chance de passar um tempo no centro aquecido do grupo. Essa tática reduz drasticamente a exposição de cada indivíduo ao vento gelado e às baixíssimas temperaturas, permitindo que sobrevivam a condições que, isoladamente, seriam insuportáveis. É um exemplo fascinante de cooperação social para a sobrevivência em um ambiente extremo. Os ciclos de vida das espécies antárticas são finamente sincronizados com a luz solar e a disponibilidade de alimento. A maioria dos nascimentos e eclosões ocorre durante o verão antártico, quando os dias são longos e a produção de fitoplâncton e krill está em seu auge. Isso garante que os filhotes tenham acesso a uma fonte abundante de alimento para crescerem rapidamente e acumularem reservas antes da chegada do inverno. As técnicas de caça e busca por alimento também são adaptadas ao ambiente subaquático e sob o gelo. As focas Weddell, por exemplo, são capazes de mergulhar a grandes profundidades e por longos períodos em busca de peixes e cefalópodes, utilizando sua excelente visão em condições de pouca luz e sua capacidade de ecolocalização. As orcas, em grupos coordenados, utilizam táticas de onda para derrubar focas de icebergs, demonstrando inteligência e trabalho em equipe. A importância da água líquida e o ciclo do gelo são elementos fundamentais para a vida na Antártida. Apesar de ser um continente de gelo, a presença de áreas de água líquida, seja em poças de degelo, rios subglaciais ou nas águas oceânicas, é essencial para a reprodução de micro-organismos, peixes e invertebrados. O ciclo anual de formação e derretimento do gelo marinho influencia diretamente a produtividade primária, a migração de baleias e a distribuição de focas e pinguins. O gelo marinho não é apenas uma barreira. Ele também cria um ambiente protegido para a reprodução e alimentação de muitas espécies, e serve como plataforma para focas e pinguins descansarem e se reproduzirem. A vida na Antártida é uma dança contínua com o gelo e a água, onde cada passo é uma adaptação engenhosa para persistir. Nesse cenário de adaptações biológicas extraordinárias, onde a própria natureza parece ter inventado soluções para o insuportável, surge a questão: como os seres humanos se inserem e sobrevivem neste continente inóspito? A vida humana na Antártida é um capítulo à parte na saga da resiliência, uma prova da capacidade de nossa espécie de desafiar os limites. Longe de ser um ambiente para residência permanente, a Antártida hospeda uma rede de bases de pesquisa, postos avançados da ciência e da cooperação internacional, onde cientistas e equipes de apoio vivem e trabalham em condições que testam os limites da engenharia e da psicologia. As estações científicas, espalhadas por todo o continente e ilhas adjacentes, são verdadeiros microcosmos de civilização em meio ao deserto gelado. Elas variam de pequenas cabanas sazonais a complexos laboratórios com infraestrutura que rivaliza com cidades pequenas. A estação Neumayer 3 da Alemanha, construída sobre pilares ajustáveis para se adaptar ao acúmulo de neve, ou a estação Amundsen Scott dos Estados Unidos, localizada diretamente no Polo Sul geográfico, são exemplos de proezas arquitetônicas e de engenharia. Essas bases são projetadas para suportar ventos de mais de 300 km por hora e temperaturas que despencam para 80 mmHg. Tudo isso enquanto fornecem abrigo, calor, eletricidade e acesso à internet para seus ocupantes. A rotina dos cientistas e equipes de apoio é meticulosamente planejada e regida pelos ritmos implacáveis do clima antártico. No verão, quando a luz solar é quase constante e as condições um pouco mais amenas, as atividades de campo se intensificam. Expedições são lançadas para coletar amostras de gelo, água, solo e vida marinha, instalar equipamentos de monitoramento e realizar observações cruciais. A logística é complexa. Cada grama de equipamento,
Cada litro de combustível, cada porção de comida precisa ser transportada por navios que rompem o gelo ou aeronaves especializadas, muitas vezes a milhares de quilômetros de distância. No inverno, com a escuridão polar e as tempestades de neve isolando as bases do mundo exterior, a vida se retrai para dentro das estações. Os pesquisadores se dedicam à análise de dados, à manutenção de equipamentos e à preparação para a próxima temporada de campo. Os efeitos psicológicos do isolamento e da escuridão prolongada são desafios tão grandes quanto os físicos. Viver por meses em um ambiente confinado, com um grupo restrito de pessoas, longe da família e dos confortos da civilização, exige uma resiliência mental notável. As bases implementam programas de apoio psicológico, atividades recreativas e comunicação constante com o mundo exterior para mitigar o que é conhecido como Winter Over Syndrome, um conjunto de sintomas que incluem tédio, irritabilidade e depressão. A camaradagem e o senso de propósito compartilhado são essenciais para a coesão do grupo e para a superação desses obstáculos. A tecnologia desempenha um papel fundamental na sustentação da vida humana na Antártida. Desde sistemas de aquecimento e ventilação de última geração, até roupas térmicas multicamadas que protegem contra o frio extremo, cada inovação visa garantir a segurança e o bem-estar dos que ali residem. Veículos especializados, como os snowmobiles e os piston bullies, permitem a movimentação sobre o gelo e a neve, enquanto os satélites garantem a comunicação vital. A gestão de resíduos é rigorosa, com tudo o que é trazido para o continente sendo cuidadosamente classificado e, na maioria dos casos, removido para evitar qualquer contaminação. O papel da pesquisa na compreensão das mudanças climáticas é a força motriz por trás de grande parte da presença humana na Antártida. Cientistas de todo o mundo colaboram para estudar o manto de gelo, o Oceano Antártico e a atmosfera, coletando dados que são cruciais para entender como nosso planeta está mudando. A Antártida atua como um laboratório natural para observar fenômenos como o derretimento das geleiras, a acidificação dos oceanos e as alterações nos padrões climáticos globais. Cada amostra de gelo, cada medição de temperatura, cada observação da vida selvagem contribui para um quadro maior que nos ajuda a prever o futuro do nosso planeta. É um esforço colaborativo global, onde a ciência transcende fronteiras e ideologias, unida pelo objetivo comum de desvendar os mistérios deste continente e proteger o futuro da Terra. A presença humana na Antártida, embora mínima, é um testemunho da nossa curiosidade insaciável e da nossa responsabilidade crescente para com o mundo que habitamos. A Antártida, portanto, não é apenas um laboratório natural para a pesquisa climática. Ela é um gigantesco termômetro e um arquivo vivo da história ambiental do nosso planeta. Os polos, com suas vastas camadas de gelo acumuladas ao longo de milênios, funcionam como indicadores cruciais das mudanças globais. Dentro de cada camada de gelo, aprisionadas por eras, encontram-se bolhas de ar que revelam a composição atmosférica do passado, permitindo aos cientistas reconstruir climas antigos e entender as flutuações naturais. Contudo, o que observamos hoje vai muito além das variações naturais. O derretimento acelerado do gelo antártico é, talvez, o mais dramático e visível sinal das mudanças climáticas. Imagens de satélite e observações em campo mostram a desintegração de plataformas de gelo que antes pareciam eternas, liberando icebergs colossais no oceano e contribuindo diretamente para o aumento do nível do mar. Este aumento, mesmo que em centímetros, tem implicações globais profundas, ameaçando cidades costeiras, ecossistemas de mangue e a infraestrutura de bilhões de pessoas ao redor do mundo. A Antártida detém gelo suficiente para elevar o nível do mar em dezenas de metros, e a instabilidade de suas geleiras, como a Thwaites, conhecida como geleira do juízo final,
é uma preocupação crescente para a comunidade científica. Além do derretimento, a acidificação dos oceanos representa uma ameaça silenciosa, mas igualmente devastadora. A absorção de dióxido de carbono em excesso pela água do mar altera sua química, tornando-a mais ácida. Este processo impacta diretamente a capacidade de organismos marinhos em construir suas conchas e esqueletos, especialmente o krill. O krill, um pequeno crustáceo, é a base da cadeia alimentar antártica, sustentando baleias, focas, pinguins e inúmeras outras espécies. Uma redução em sua população ou uma alteração em seu ciclo de vida devido à acidificação teria efeitos em cascata catastróficos em todo o ecossistema polar. As mudanças nos padrões migratórios e reprodutivos das espécies antárticas já são uma realidade observada. Pinguins, por exemplo, estão sendo forçados a buscar novos locais de reprodução, à medida que o gelo marinho se retrai ou se torna menos estável, afetando a sobrevivência de seus filhotes. Baleias, que dependem da abundância de krill em determinadas áreas para se alimentar, podem ter suas rotas migratórias alteradas, impactando sua capacidade de acumular reservas de gordura essenciais para a reprodução. A delicada sincronia entre a disponibilidade de alimento e os ciclos de vida reprodutivos está sendo perturbada, ameaçando a resiliência dessas populações. O impacto da atividade humana na Antártida, embora regulado pelo Tratado Antártico, também contribui para a fragilidade do ecossistema. O turismo, embora proporcione uma valiosa conscientização sobre a importância do continente, traz consigo o risco de introdução de espécies invasoras, perturbação da vida selvagem e contaminação. A pesca, especialmente a de krill e peixes como a merluza negra, precisa ser rigorosamente monitorada para evitar a sobreexploração e o colapso das populações, o que teria consequências desastrosas para os predadores que deles dependem. A presença de pesquisadores, apesar de essencial, também exige um manejo cuidadoso de resíduos e uma infraestrutura que minimizem a pegada ecológica. A Antártida, com seu papel crucial na regulação do clima terrestre, atua como um gigantesco sistema de ar condicionado para o planeta. Suas vastas massas de gelo refletem a energia solar de volta para o espaço, ajudando a manter a Terra mais fria. As águas frias que se formam ao redor do continente, densas e ricas em oxigênio, afundam e impulsionam as correntes oceânicas globais, distribuindo calor e nutrientes por todos os oceanos do mundo. Qualquer alteração nesse delicado equilíbrio tem o potencial de desencadear mudanças climáticas em escala planetária, afetando padrões climáticos, regimes de chuva e a vida em todos os continentes. Proteger a Antártida não é apenas uma questão de preservar um ecossistema remoto. É uma questão de salvaguardar o futuro de todo o nosso planeta. Apesar da sua imagem de deserto gelado e imutável, a Antártida guarda em suas profundezas e em sua história geológica uma série de curiosidades e fatos inesperados que desafiam a nossa percepção. Imagine um rio de sangue fluindo sobre o gelo branco. Não é ficção, mas uma realidade em um vale seco da Antártida Oriental, onde as chamadas cataratas de sangue exibem uma coloração vermelho-ferrugem. Esse fenômeno peculiar é causado pela oxidação de óxidos de ferro presentes em uma água salgada hipersalina, que emerge de uma fenda na geleira Taylor. Essa água, isolada sob o gelo por milhões de anos, abriga um ecossistema microbiano único, sem luz solar e sem oxigênio, uma verdadeira cápsula do tempo biológica. Outra maravilha natural é o que alguns chamam de olho de baleia, ou mais precisamente, os poliníacos. São áreas de água aberta, cercadas por gelo marinho, que persistem mesmo nas temperaturas mais baixas. Esses oásis de calor relativo são vitais para a vida selvagem, funcionando como refúgios onde baleias, focas e pinguins podem respirar, caçar
e se reproduzir quando o resto do oceano está congelado. A dinâmica de sua formação é complexa, envolvendo ventos, correntes e flutuações de temperatura, mas sua existência é um testemunho da resiliência da vida antártica. E se eu lhe dissesse que a Antártida, hoje um deserto polar, já foi coberta por florestas tropicais exuberantes? A descoberta de fósseis de plantas, incluindo samambaias e até mesmo árvores, em várias partes do continente, é uma prova irrefutável de que, há milhões de anos, durante o período Eoceno, a Antártida possuía um clima temperado, muito diferente do que conhecemos hoje. Essa revelação não apenas reescreve a história natural do continente, mas também nos oferece insights cruciais sobre a extrema plasticidade climática da Terra e as profundas mudanças que nosso planeta pode sofrer ao longo de eras geológicas. É um lembrete vívido de que o que é hoje um deserto de gelo já foi um paraíso verde, mas o subsolo antártico esconde segredos ainda mais ardentes. Sob a vasta e fria camada de gelo, existem vulcões ativos. O Monte Erebus, na ilha de Ross, é o vulcão ativo mais ao sul da Terra e um dos poucos no mundo com um lago de lava persistente em sua cratera. A atividade vulcânica sob o gelo pode criar lagos subglaciais, derretendo o gelo por baixo e formando ecossistemas isolados que ainda estão sendo explorados. A interação entre o calor vulcânico e o gelo milenar cria paisagens subaquáticas e subglaciais fascinantes e ainda pouco compreendidas, com potencial para abrigar formas de vida únicas. No imaginário popular e nas histórias dos exploradores, a Antártida também tem seus mistérios e lendas. A Porta do Inferno, ou Porta de Shackleton, é um desfiladeiro notório nas montanhas transantárticas, batizado em homenagem ao explorador Ernest Shackleton. As histórias dos exploradores que tentaram cruzá-lo falam de ventos tão fortes que podiam erguer um homem do chão e de condições meteorológicas que pareciam desafiar a própria realidade. Embora não seja literalmente uma porta para o inferno, o nome evoca o extremo perigo e a natureza implacável que os pioneiros enfrentaram. E o som do gelo. A Antártida não é silenciosa. As geleiras e icebergs cantam. À medida que o gelo se move, se racha e colide, ele produz uma miríade de sons que variam de estalos suaves a gemidos profundos e estrondos que ecoam por quilômetros. Esses cantos são uma sinfonia natural do continente, uma manifestação audível da sua constante transformação e da imensa energia que ele contém. Os cientistas estudam esses sons para entender a dinâmica do gelo e monitorar as mudanças nas geleiras. Por último, e talvez o mais contraintuitivo, a Antártida é o maior deserto do mundo. Sim, você ouviu certo. Um deserto é definido pela escassez de precipitação, e a Antártida recebe menos de 200 milímetros de precipitação por ano em muitas de suas regiões, principalmente na forma de neve. Embora seja coberta por uma espessa camada de gelo, essa água está congelada e indisponível para a maioria das formas de vida, criando um ambiente extremamente árido. Essa combinação única de frio extremo e aridez faz da Antártida um lugar verdadeiramente singular, onde a vida, em suas mais diversas e surpreendentes formas, persiste contra todas as probabilidades. Assim, enquanto desvendamos os mistérios de rios de sangue, oásis de vida no gelo e florestas fossilizadas, a Antártida revela-se não apenas como um repositório de maravilhas, mas como um testemunho monumental da beleza e da fragilidade inerentes à vida em nosso planeta. Cada descoberta, cada adaptação de suas criaturas e cada segredo geológico revelado nos lembra da incrível resiliência da vida, capaz de florescer nos confins mais extremos da Terra. Este continente gelado, que por tanto tempo pareceu inatingível e imutável, é, na verdade, um ecossistema vibrante e dinâmico, pulsando com a energia de milhões de anos de evolução e adaptação.
A Antártida é uma epopeia de sobrevivência. Desde os microscópicos micro-organismos que prosperam em condições extremas, até as majestosas baleias que navegam suas águas gélidas, cada forma de vida aqui é uma prova viva de que a natureza encontra um caminho, não importa quão árduo seja o desafio. Os pinguins imperadores, agrupados em densas colônias para proteger seus filhotes do vento cortante, e as focas Weddell, que mergulham sob o gelo em busca de alimento, são exemplos diários de uma luta pela existência travada com uma tenacidade que inspira. A resiliência não é apenas uma característica. É a própria essência da vida antártica, um lembrete de que, mesmo nas condições mais adversas, a vida persiste e encontra maneiras de prosperar. No entanto, essa beleza estonteante e essa resiliência inabalável estão sob ameaça. A Antártida, que outrora parecia intocada, agora sente o peso das ações humanas. As mudanças climáticas, impulsionadas pelas emissões de gases de efeito estufa, estão aquecendo o continente a uma taxa alarmante, derretendo suas geleiras e alterando para sempre suas paisagens. A acidificação dos oceanos ameaça o krill, a base da cadeia alimentar antártica, e com ele, a sobrevivência de inúmeras espécies. O apelo à conservação e à conscientização ambiental não é apenas uma súplica para proteger um lugar distante. É um chamado urgente para salvaguardar o futuro de todo o nosso planeta. A pesquisa contínua e a cooperação internacional são as nossas maiores esperanças para o futuro da Antártida. Cientistas de todo o mundo trabalham incansavelmente nas estações de pesquisa, desafiando o isolamento e as condições extremas para coletar dados vitais. Eles estudam a dinâmica do gelo, a saúde das populações de krill, os padrões migratórios das aves marinhas e o impacto das mudanças climáticas. Cada experimento, cada amostra coletada, cada gráfico analisado contribui para um conhecimento mais profundo que nos permite entender melhor este continente e antecipar as mudanças que virão. O Tratado da Antártida, que designa o continente como uma reserva natural dedicada à paz e à ciência, é um modelo de colaboração global que deve ser mantido e fortalecido. É um testamento do que a humanidade pode alcançar quando trabalha unida por um objetivo comum. A conexão da Antártida com a vida de cada um de nós, espectadores, pode não ser imediatamente óbvia, mas ela é profunda e inegável. O derretimento das calotas polares antárticas contribui para o aumento do nível do mar, ameaçando cidades costeiras em todo o mundo. As correntes oceânicas que se originam aqui influenciam o clima global, afetando os padrões de chuva e temperatura em continentes distantes. A saúde da vida marinha antártica impacta a pesca global e a biodiversidade dos oceanos. A Antártida não é um mundo à parte. Ela é uma parte integrante do nosso sistema terrestre e seu destino está intrinsecamente ligado ao nosso. Portanto, este documentário é mais do que uma jornada por um lugar remoto. É um convite à reflexão. Um call to action intelectual para cada um de nós. Que papel desempenhamos na proteção deste continente único? Como nossas escolhas diárias afetam o gelo e a vida que nele reside? A Antártida nos lembra da imensa responsabilidade que temos como guardiões deste planeta. Que as imagens inspiradoras de suas paisagens intocadas e a resiliência de sua vida selvagem ecoem em nossas mentes, motivando-nos a agir. Que a música evocativa de sua grandiosidade nos inspire a ser melhores administradores do nosso mundo, para que as futuras gerações também possam maravilhar-se com a Antártida selvagem, um verdadeiro tesouro da Terra.